Olá! Em algum momento da sua trajetória no estudo da psicologia, já parou para pensar na relação entre a avaliação psicológica no transplante de órgãos? Pois então, nosso grupo vai te convidar a pensar e entender mais sobre isso. Nós somos alunos do 4º período de psicologia da Faculdade FAI, em Irecê. Bem, para começo de conversa, é importante frisar que o Brasil é referência mundial na área de transplantes de órgãos. Tudo isso porque temos um sistema único de saúde, que permite que os transplantes aconteçam de forma gratuita. O Brasil só perde para os Estados Unidos, em relação à quantidade de transplantes. Bem, os órgãos mais transplantados no Brasil são os rins, fígados e corações. Por mais que no Brasil seja uma conquista muito grande realizar tantos transplantes de forma gratuita, ainda existem algumas problemáticas mediante a esse assunto. Uma delas é que o sujeito adoecido só procura o sistema de saúde quando ele está gravemente acometido pela doença, O que pode dificultar o tratamento e faz a necessidade desse paciente ter um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogos, médicos e todas as pessoas que precisam estar ali nesse processo do descobrimento da doença e do possível transplante, além da dificuldade que as pessoas encontram para falar sobre esse assunto, uma vez que é um assunto um pouco difícil de se tratar, de se falar, E nos faz pensar sobre muitas coisas, sobre como acontece o transplante, quem pode doar os órgãos, em que circunstâncias acontecem as doações e quem pode receber. Então, uma das maiores emblemáticas, talvez, sobre esse assunto é o desconhecimento da população diante desses fatos, Bem, para que o transplante aconteça, se faz necessária a organização de uma lista, E essa lista ela é universal, ela é organizada pelo estado ou pela região, a depender da situação, e ela é regida pelo Sistema Nacional de Transplantes. Bem, essa lista exige alguns pré-requisitos, para que o sujeito adoecido esteja nela. E um desses é a compatibilidade e a gravidade do caso. Quando o sujeito ele é selecionado nessa lista, ele é convidado para uma avaliação psicológica. E essa avaliação, por muitas vezes, demonstra uma certa felicidade do sujeito por estar ali, fazendo exames para ser acometido ao transplante. No entanto, também gera uma apreensão, porque o sujeito tem medo de que os resultados da avaliação não sejam tão positivos para a doação de órgãos. E por vezes ele pode mentir, que, por exemplo, não bebe, não teve uma vida de fumante, não teve uma vida de muito, como posso dizer, atípica, E ele teme que situações como depressão, ansiedade possam ser levadas em consideração à realização do transplante. E ele não está errado. Essas preocupações têm fundamentos, mas a depender do tipo de transplante, elas são levadas em consideração. Bom, e quais são os componentes básicos para uma avaliação psicológica em um caso de transplante? Essa é uma pergunta muito complexa porque varia, de caso para caso, mas um dos componentes básicos é a história progressista e pessoal do sujeito, porque a partir desse contato a gente vai poder analisar se ele está apto a um transplante, se ele está aceitando a sua condição de doença naquele momento, E existe um caso muito interessante, que eu vou até trazer um exemplo, que diz muito sobre a importância da avaliação. Como, por exemplo,
No caso de um paciente que foi acometido por cirrose, por uso abusivo de substâncias alcoólicas, se faz necessário para a equipe de transplante ter a certeza de que ele não vai fazer o uso dessa substância por pelo menos 6 meses. E como é que essa equipe vai saber disso ou não, né? Através da entrevista, que pode ser semi-estruturada ou estruturada, bem como aberta. A depender da demanda da equipe de transplante. Bem, nessa entrevista vão acontecer algumas perguntas e o questionário vai depender da demanda, como já foi dito. São perguntas como o histórico familiar, histórico de saúde mental, né? E todo o histórico dessa pessoa em si mesmo. Bem, a depender dos resultados, esse paciente pode ser encaminhado, né, para um psicólogo para fazer esse tratamento, além do transplante, um tratamento psicoterápico, né, porque ele precisa ainda lidar com todos esses conflitos. Conflitos como lidar com a dependência química, né, e lidar com o seu novo habitual, né, o seu novo, como eu posso dizer, a sua nova condição de um paciente que é pós-transplantado. Então, a avaliação psicológica ela é importante e válida nesse quesito. A ética nas avaliações psicológicas. A questão de selecionar pacientes com base em fatores psicológicos e psicossociais ainda é muito discutida dentro da comunidade mundial de transplante de órgãos, pois questões morais e éticas surgem quando se é possibilitado ou negado um transplante de órgãos baseado no estado atual e psicossocial de um paciente, podendo haver muitas negligências. A avaliação psicológica pré-transplante, de acordo com o protocolo apresentado anteriormente, pode ser um importante mecanismo para possibilitar não apenas a exclusão de um paciente perante a um transplante de órgãos, mas também é possível identificar se aquele paciente precisa de um tratamento ou uma intervenção terapêutica. Existem dois tipos de doadores. O doador vivo, na qual pode ser qualquer pessoa que deseje doar, desde que aquilo não comprometa a sua saúde. O doador vivo pode doar, por exemplo, parte da medula óssea, parte dos rins, parte do fígado, parte do pulmão. E pela lei, parentes de até o 4º grau de parentesco e cônjuges são autorizados a doar. Pessoas que não possuem nenhum grau de parentesco podem doar com autorização. O segundo tipo de doador é o doador falecido. São pacientes com morte encefálica, normalmente causadas por traumatismos cranianos ou AVC. Nesse caso, apenas os familiares podem dar a palavra final. Por isso a importância de você sempre alertar os seus familiares sobre o seu desejo de ser um doador. Alguns efeitos pós-transplante tanto no doador quanto no receptor. Para o receptor, o período do pós-operatório é muito complicado, pois ele precisa ficar muito sozinho por conta dos riscos de infecção. Então, alguns transtornos psicológicos podem surgir, como ansiedade, depressão e às vezes até ideações suicidas. Por isso a importância da presença de um profissional de psicologia no sentido de estabilizar o emocional daquele paciente. Para o doador, muitas vezes existe o sentimento de luto por ter perdido aquele órgão. No caso de transplantes feitos com doadores já falecidos, existem alguns casos onde o receptor diz ter adquirido algumas características daquela pessoa falecida que doou o órgão para ele. Isso pode acontecer devido a esses transtornos psicológicos que podem vir a surgir após o transplante de órgãos. Inicie esse diálogo com a sua família. Seja um doador. No caso de doadores vivos, a equipe de transplantes tem o dever de informar tanto o doador quanto o receptor de todos os possíveis riscos que podem acontecer durante a cirurgia de transplantes. Uma boa indicação de filme que trata desse assunto é o filme Uma Prova de Amor. O filme conta a história de Kate, uma adolescente que sofre de leucemia desde criança. Nem sua mãe Sarah, nem seu pai ou seu irmão têm compatibilidade o suficiente para as transfusões de sangue e doações de órgãos e medula que deveriam ser feitas para Kate.
Como as chances de encontrar doadores compatíveis são muito pequenas, Sarah decide, por indicação médica, conceber outra filha, geneticamente criada para salvar a própria irmã. Assim nasce Ana, que desde pequena frequenta hospitais para fazer exames de sangue, cirurgias, tomar injeções, tudo em prol da melhora de Kate. Aos 11 anos, Ana percebe que veio ao mundo para benefício da irmã e decide não mais fazer tudo o que lhe era imposto. Deixa claro que ama a irmã e faria de tudo para salvá-la, mas queria ter a opção de escolher e não deixar que seus pais decidam por ela. Como foi visto, é de suma importância a presença de um profissional da psicologia e da avaliação psicológica no caso de transplantes de órgãos. Seja um doador, ajude a salvar vidas.